O Ministério Público de Minas Gerais denunciou a diarista Paola Stephanie Neto Cirino, de 30 anos, pela morte do advogado Cláudio Atala Inácio, de 75, e da empresária Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76 anos, em Belo Horizonte. O crime aconteceu em 29 de junho, no apartamento do casal, no bairro São Pedro, na região centro-sul da capital. Paola foi denunciada por 2 latrocínios: fraude processual e furto mediante fraude. Um homem de 41 anos também foi denunciado por furto mediante fraude por participação no uso de um dos cartões bancários das vítimas após o crime. De acordo com a denúncia, a diarista foi ao imóvel levando comprimidos de clonazepam, que foram colocados em um suco consumido pelo casal. Enquanto recolhia os bens do apartamento, ela foi surpreendida pelo advogado, que acordou e tentou reagir. Em seguida, atacou o idoso com uma faca retirada da cozinha. A mulher também foi morta durante a ação. A diarista levou mais de 19 mil em dinheiro, joias, relógios celulares, cartões bancários, perfumes, roupas, bolsas e outros objetos de valor. Parte dos bens foi vendida poucas horas depois na região central de Belo Horizonte. A denúncia afirmou ainda que ela tentou dificultar o trabalho da perícia ao limpar vestígios do crime, lavar a faca utilizada nos ataques e descartar roupas com manchas de sangue. Depois seguiu para o centro de BH, onde vendeu parte dos produtos roubados e utilizou cartões bancários das vítimas. Segundo a investigação, uma tentativa de transação de 5 mil foi bloqueada. Na sequência, foram realizadas 2 operações de R$ 1.300 e R$ 1.800 em máquinas de cartão de um restaurante na Rua Carijós. O proprietário do estabelecimento também foi denunciado por furto mediante fraude. Após vender os bens e usar os cartões, a diarista comprou um celular, passou pela casa onde morava em Ribeirão das Neves, pegou o filho e se hospedou em um hotel em Itabira. Ela foi presa pela Polícia Civil antes de deixar o estado. O Ministério Público pediu que a Justiça receba a denúncia e condene os acusados. Também solicitou a fixação de um valor mínimo para a reparação dos danos causados à família das vítimas. O Ministério Público pediu o desmembramento do caso em relação a 3 homens que teriam comprado objetos roubados do casal. A promotoria também solicitou a continuidade das investigações sobre Vinícius Moreira Mitre, primo de uma das vítimas e responsável por indicar a diarista para trabalhar na residência. O Ministério Público de Minas Gerais pediu que o primo de uma das vítimas passe a ser investigado no caso da diarista Paola Stephanie, ela que é acusada de matar o casal lá em Belo Horizonte. Segundo a denúncia, gente, foi ele quem indicou a mulher para trabalhar na casa das vítimas e há elementos que justificam aprofundar a apuração sobre a sua possível participação. De acordo com o Ministério Público, a Paola ligou para o primo da idosa durante o crime e afirmou que Maria Clotilde não passava bem, mas segundo o relato dele, uma providência foi tomada depois dali. História estranha desse primo. Como é que me indica uma mulher dessa? Desde o primeiro dia, todo mundo falou desse primo que tinha que ser investigado. A gente trouxe até o doutor Gustavo, delegado que está no caso, né, para poder, ele não vai ser investigado agora, porque nada tem a compreender. Ontem eu falei com o doutor Gustavo Barleta e a resposta dele eu vou ler aqui, tá? Polícia Civil de Minas Gerais informa que até o momento não recebeu uma comunicação oficial por parte do Ministério Público. Mas quando o Ministério Público solicita para a Polícia Civil que algo seja revisto, é porque algo está falha, né? Então, a gente sabe que quando o Ministério Público devolve, é para poder trazer de volta uma informação que eles acham que aquela pecinha de quebra-cabeça ainda está precisando montar, não é isso, Badaró? O delegado de polícia, ele fornece condições para o Ministério Público mover a ação penal contra a pessoa. Então, quando a gente assiste em filme Estado versus alguém, aqui no Brasil é Ministério Público versus alguém. Em relação a essa criminosa, o Ministério Público já se sentiu satisfeito com o que a polícia conseguiu relatar ali para ele no relatório final. Mas quando esse relatório vem pro promotor de justiça, ele fala, não, tá estranha a figura desse primo, que a gente sempre achou, né, que essa ligação durante
comete o crime, essa relação do primo com esta mulher estava mal esclarecida. E aí que o promotor faz: delegado, eu quero que você investigue mais este ponto. Eu não estou satisfeito em relação a isso. Então quero mais provas, quero uma nova oitiva do primo, quero talvez a quebra de sigilo telefônico do primo, quero a quebra de sigilo bancário do primo. Então o Ministério Público, sim, indica para a autoridade policial o que ele quer que faça na investigação. E o delegado precisa fazer, porque é um pedido do Ministério Público. Mas esse primo não deveria estar sendo investigado. Por que essa demora? Sim, se uma pessoa vai lá, indica uma pessoa que cometeu uma atrocidade dessa, como é que nós estamos nesse caso há tantos dias assim? Não, ele pode ainda ser investigado. Ele tem que ser investigado. E desde o começo existem as informações de que esse primo pagou dívida dela com a agiota. Cara, como é que você vai indicar alguém que tem problemas com agiotas para trabalhar na casa dos seus tios? Pô, é uma coisa tão evidente que não é possível que alguém na polícia falar, vamos deixar isso para depois. Cara, é tão evidente isso, mesmo que se investigue e chegue à conclusão que não, que o cara foi um otário, o Zé Mané, o cara é um Zé Ruela que não tem noção nenhuma, tudo bem, mas você investigou e chegou à conclusão que o cara é um Zé Ruela. Agora, o que não pode é você deixar essa linha de investigação de lado e só retomar agora, porque o Ministério Público falou, opa, peraí. O doutor aí, o delegado Gustavo Barleta, isso é uma decisão do delegado de polícia, da autoridade que está tocando a investigação. Naquele momento que ele está presidindo o inquérito, ele, diante de uma oitiva desse primo, entendeu que naquele momento o primo não tinha nada a ver com a história. E quando bateu no Ministério Público, o Ministério Público falou, não. Eu quero que investigue mais a figura deste primo. E é o que agora retorna para a delegacia poder investigar mais uma possível participação do primo, sim. Pode até se chegar à conclusão de que, não, primo quem não tem nada a ver com a história, ok. Mas vai se chegar a essa conclusão depois da investigação. Podia ser que o cara estava apaixonado por ela era mulher, garota de programa, então ele pagou contas dela, dívida com a agiota, então podia ser que além dos trabalhos domésticos que ela fazia em casa desse primo, ela fazia outras coisas com o cara, devia ter uma relação ok. Agora, quando uma investigação demora muito para ser realizada, então abre-se uma brecha, né, de que esse primo, por exemplo, só agora o Ministério Público pede, aí vai ter que voltar do zero em cima dessa testemunha aí, para ouvir de novo, porque ele entrou como testemunha, ele não entrou arrolado no processo, né? Ele não entrou como uma pessoa que está sendo investigada. Agora, talvez entre como investigado. Mas e essa lacuna? O cara pode cair fora, pode ir embora, pode desaparecer, pode sumir. Aí a gente já sabe a missa completa, Puro né, suco Badaró? do Brasil. A investigação sobre a morte de um casal de idosos em Belo Horizonte revelou que a diarista suspeita do crime teria feito outras vítimas. A polícia diz que ela costumava dopar clientes antes de roubar objetos de valor. A Polícia Civil descreve a diarista Paola Stephanie Neto Cirino como uma criminosa que agia de forma calculada. Segundo os investigadores, ela tinha histórico de dopar vítimas com remédios sedativos antes de roubá-los. Durante as investigações, mais precisamente no final da semana passada, fomos procurados por outras vítimas que narraram a mesma conduta criminosa da investigada. A Rafaela está entre as pessoas que procuraram a polícia. Ela diz ter passado mal depois do contato com a diarista e, mais tarde, descobriu que os objetos pessoais tinham sido furtados. E aí ela me questionou sobre alguns produtos de limpeza, solicitou a compra de alguns itens. E nesse momento, quando eu saio de casa, eu comecei a sentir uma sonolência muito grande. E acabou que eu dormi dentro do carro, no estacionamento do supermercado. Paola Stephanie está presa desde o início do mês, suspeita de matar o advogado Cláudio Atala Inácio e a mulher dele, Maria Clotilde Atala Inácio, no fim de junho. Aos investigadores, ela confessou ter dado sedativos ao casal antes do crime. A Polícia Civil concluiu que o roubo foi premeditado. Segundo investigadores, Paola foi surpreendida por Cláudio, que teria acordado enquanto ela recolhia objetos do apartamento. A partir daí, ele foi esfaqueado. A polícia acredita que Maria Clotilde também foi morta na tentativa de evitar testemunhas e encobrir o crime. Além de Paola, 4 pessoas que compraram objetos levados do apartamento foram indiciadas por receptação qualificada. Elas procuraram a polícia
polícia, entregaram os itens e afirmaram que desconheciam a origem ilícita dos produtos. Se porventura, durante a instrução processual, for comprovado que realmente eles não tinham o dolo, né, que eles não tinham a consciência, aí fica a cargo da sua defesa demonstrar isso lá no processo penal. A defesa da diarista preferiu não se manifestar.